Olá, Clube da Insônia! Toda vez que uma animação faz sucesso, não demora muito para os teóricos da conspiração aparecerem com umas ideias bem doidas. Por mais que esses desenhos sejam feitos para crianças, quem está por trás de tudo isso é um adulto. E adulto, como a gente sabe, adora esconder umas camadas bizarras por trás das coisas fofinhas. Então já se prepara, porque hoje eu posso acabar destruindo algumas memórias da sua infância. Bora conferir 5 teorias malucas sobre animações. Eu sou a Nina e esse é o canal Torvo. Vamos começar com um clássico das teorias sombrias. O protagonista morreu e a gente nem percebeu. Sim, mais um caso de já tava do outro lado e ninguém avisou. E o nosso bom velhinho Crawl lá de Up e Altas Aventuras também não escapou dessa especulação macabra. Depois de perder a Ellie, o grande amor da vida dele, o Crawl ficou sozinho, amargurado e prestes a perder a casa, que guarda todas as lembranças do casal. Então ele decide fazer a viagem dos sonhos. Ele amarra a casa em centenas de balões e sai voando, rumo ao tal do Paraíso das Cachoeiras. E era a viagem dos sonhos da Ellie também. A teoria diz que o Crawl morreu, e toda a viagem é na verdade uma metáfora para a passagem para o além. E o Russell seria um anjo, só que um anjo da morte. Ele teria sido enviado para buscar o Crawl e guiar ele com delicadeza para sua última aventura. E o detalhe que deixa tudo isso ainda mais estranho é a medalha de escoteiro, que o Russell tanto quer ganhar. Essa medalha tem asas. Coincidência? Ou será que não? Mas no contexto dessa teoria, parece mais um símbolo de transcendência. E as cachoeiras escondidas entre as neblinas poderia ser a representação do céu, o lugar onde o Crawl finalmente reencontra a Ellie. No fim, talvez Up nunca tenha sido sobre uma viagem real. Talvez seja sobre aceitar a morte com leveza e com balões coloridos. Como faz, seu Frederiksen? Toda a treta começa com o gênio, porque tem uma parte no filme que ele solta que ficou preso na lâmpada por 10 mil anos. 10 mil anos? Ok, até aí tudo bem, né? Mas aí ele reencontra o tapete mágico e diz que eles não se viam há alguns milênios. Ei, tapetinho, já não te vejo há uns milênios, hein? E o golpe final é que quando ele vê o Aladdin, o gênio comenta que ele está muito século 3. Esse seu traje está muito século 3. Se ele foi preso depois do século 3 e passou 10 mil anos dentro da lâmpada, então ele só saiu depois do ano 10.300 depois de Cristo. Ou seja, Aladdin não se passa no passado, ele se passa num futuro muito, mas muito distante. Teria acontecido a Terceira Guerra Mundial e os sobreviventes, na sua maioria, eram árabes e gregos. Eles reconstruíram a civilização com base em suas culturas antigas. E isso explicaria tudo. As roupas, a arquitetura, os valores, tudo parece antigo, mas na real é só uma releitura futurista da antiguidade. E tem outra coisa. No jogo do Aladdin dá pra ver um míssil largado no meio do cenário. E também placas de trânsito espalhadas pelas ruínas. Se a história fosse no passado, isso não teria como existir, né? Mas talvez exista num futuro que tenta apagar os traços do caos. E a magia? Os tapetes voadores. Segundo os teóricos, isso seria uma espécie de tecnologia avançadíssima. Tão antiga que foi esquecida e agora parece feitiçaria. Tecnologia! Ou seja, Agrabah seria o resultado de uma nova era. Essa teoria aqui junta dois clássicos da Disney, A Pequena Sereia e o Peter Pan. Segundo a história contada em A Pequena Sereia, a Athena, a mãe da Ariel, foi morta por piratas. Mas a Disney nunca mostrou quem eram esses piratas. Nenhum rosto, nenhum navio específico, só informação jogada ali como quem não quer nada. Agora corta para Peter Pan. Tem uma cena em que várias sereias aparecem na Lagoa das Sereias. E detalhe, algumas delas são ruivas e lembram bastante tanto a Ariel quanto a mãe dela. E o mais importante, elas morrem de medo do Capitão Gancho. Coincidência? Talvez não. A teoria diz que o Gancho teria colocado terror contra as sereias, talvez durante uma caçada pirata ou por puro prazer sádico mesmo. E que uma dessas vítimas foi justamente a Athena, a rainha dos mares e a mãe da Ariel. Até que faz sentido, né? O Gancho é um pirata obsessivo e extremamente violento. É totalmente plausível que ele tenha atacado a colônia marinha e deixado marcas profundas no reino do Tritão. Vamos ver. Duas vilãs obcecadas por beleza eterna.
dispostas a fazer qualquer coisa para continuar jovens e radiantes. E uma delas nunca teve o corpo encontrado. Já dá para sentir o cheiro de teoria no ar, né? De um lado, a gente tem a Rainha Má, de Branca de Neve, uma narcisista clássica, que manda matar uma adolescente inocente, só porque o espelho disse que ela já não era mais a mais bela do reino. Do outro, a gente tem a Mamãe Gothel, que sequestrou uma bebê e trancou ela numa torre por anos, tudo para sugar da garota o poder mágico da juventude. E se as duas forem a mesma pessoa? Essa teoria diz que a Rainha Má fingiu sua própria morte, depois do fracasso lá em Branca de Neve. Com o reinado arruinado e a vaidade ferida, ela teria fugido, assumido uma nova identidade e anos depois encontrado a flor encantada lá de Rapunzel. Só que em vez de tomar a poção como antes, ela agora precisava de uma fonte viva de magia. E foi aí que ela sequestrou a bebê real. Sim, a Gothel seria a Rainha Má, em versão recalchutada. Polícia é porque essa morena acabou de roubar o meu coração. Mesma obsessão por juventude, mesma arrogância, mesmo desprezo por vidas inocentes e, claro, nenhum corpo encontrado no final do conto da Branca de Neve. A mulher simplesmente sumiu, evaporou. Conveniente demais, né? E o mais bizarro, a Gothel morre de forma muito parecida, despencando de um lugar alto, envelhecendo rapidamente e virando pó. Se você já reassistiu o Peter Pan depois de adulto, deve ter sentido aquele incômodo estranho. Tipo, por que é que os garotos perdidos nunca crescem? Será que é só magia infantil mesmo? Ou será que tem algo muito mais sombrio por trás disso? A teoria diz que o Peter Pan não é só um garoto que não quer crescer. Ele seria, na verdade, um anjo da morte. Eu tô passada, chocada. E a Terra do Nunca não seria um lugar encantado, mas sim uma espécie de céu infantil. O último refúgio da alma das crianças que já partiram. É por isso que nenhum dos meninos cresce, eles estariam mortos. E o Peter é um tipo de guia entre os mundos, aquele que acompanha as crianças na passagem delas. E essa teoria macabra não vem só da cabeça dos teóricos, não. Ela se apoia muito em um fato real. J.M. Barrie, o autor da história original, perdeu o irmão dele quando ele ainda era criança. O garoto tinha só 13 anos quando faleceu. E o Barrie dizia que Peter Pan foi criado como uma homenagem para ele, que morreu tão cedo. Essa teoria vira completamente a chave da obra. O Peter Pan deixa de ser sobre infância e liberdade e passa a ser sobre luto, perda e aceitação da morte. Talvez o voar até a segunda estrela à direita não seja só uma direção mágica, é um caminho para a eternidade. E aí, Clube da Insônia? Qual das teorias vocês acharam que faz nem que seja um mínimo de sentido? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir. Se gostou, deixa o like assombroso, se inscreva para fazer parte do Clube da Insônia, ative o sininho para não perder nada e eu te vejo no próximo vídeo.